Amém. Graça e paz. Montar um esboço, para mim, é sempre um desafio, né? Porque eu sou uma pessoa muito indecisa, né? Deus está falando comigo e eu estou mais assim, eu podia falar sobre isso aqui, né? Aí Deus, não, mas não é isso que eu quero falar, não. Quero falar outra coisa. E essa mensagem o Senhor me deu fazendo discipulado. Eu discipulando a Luísa na sexta-feira, na Praça da Laureana, que a gente fala discipulado lá na Praça da Laureana, sentada lá no banco, até falo pra ela, o povo deve passar e achar que nós dois somos duas malucas, né? Sentada aqui, falando das coisas que o Senhor tem pra nós, falando do reino, e eu conversando com ela, o Senhor começou a falar comigo, engraçado que o Senhor falando comigo, eu comecei a falar com ela. Aí ela, que dia que tu vai pregar? Eu vou pregar domingo. Ela, anota aí. Anota o que Deus está falando contigo. Eu falei, vou anotar, vou para casa agora. A gente já encerrou aqui, estou indo para casa correndo. Já cheguei, já anotando ali o que o Senhor estava falando comigo. E o Senhor me deu lá em Êxodo 13, 17. Êxodo 13, 17, que diz assim: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Essa passagem ela vai nos dizer quando o povo de Israel ele sai do Egito, depois das pragas, depois que Moisés foi embora, fugido, depois voltou, que assim o Senhor ordenou. E Moisés, quando ele volta, ele vai até o faraó para pedir que o faraó liberte o povo. Mas Deus endurece o coração de faraó para que todos pudessem ver a glória do Senhor e para que faraó reconhecesse que ele era o Senhor. Então, nessa passagem está falando sobre quando o povo, já passou pelas 10 pragas, faraó se irrita e expulsa o povo de Israel do Egito. Então eles saem. Só que Deus, nos conhecendo, porque Deus ele conhece o nosso coração, o nosso íntimo. Ele sabe que às vezes quando ele permite que a gente viva a vitória, às vezes a gente volta. A gente volta lá pro começo, A gente retrocede, a gente não continua. Então Deus, sabendo disso, o que Deus faz? Endurece o coração de faraó novamente, para que o povo pudesse compreender e entender que a partir daquele momento eles não eram mais escravos. E eles precisavam ver que eles tinham que viver, passar a viver como pessoas livres, que vão lutar pela sua terra, pela sua herança, ou pelo seu futuro, por aquilo que Deus tinha dado e prometido a eles. Então o Senhor endurece o coração de faraó novamente, e faraó volta atrás. Faraó deixa o povo ir mais um pouquinho, e depois faraó vai atrás do povo com o seu grande exército na intenção de matar o povo de Israel. E aquele povo, eles já saem do Egito murmurando, porque quando eles se encontram com o faraó e o seu exército, eles começam a murmurar. E aí eles começam a falar: Moisés, era melhor
Se fosse para a gente morrer no deserto, era melhor a gente morrer no Egito. E Moisés, irmãos, ele foi um líder muito paciente, né? Porque olhando o Êxodo, eu falei assim, Senhor, o Senhor sabe o que faz, né? O Senhor sabe o líder que o Senhor vai dar para o teu povo. Porque se eu fosse Moisés, na primeira oportunidade que o Senhor falasse para mim que ia dizimar o povo, eu ia falar, pode dizimar, que eu já desisti. O povo para murmurar, nunca vi. Que povo murmurador, não vê os seus milagres. Eles não viram os milagres que o Senhor proporcionou a eles a viver enquanto eles estavam no deserto. Irmão, se eu estou num lugar e eu vejo que aquele lugar está sendo destruído, está sendo afligido, pessoas estão sendo mortas, pessoas estão sendo feridas, pessoas estão sendo machucadas, e eu, como serva do Senhor, estou intacta. Se Deus falar para mim, vai embora, eu vou. Não tem como eu não confiar naquilo que o Senhor tem para mim. Não tem. Não tem como eu não ver o que Deus tem para mim futuramente, depois de tudo que eu vivi lá atrás. Não tem como. Para que eu vou murmurar? Para que eu vou reclamar? Às vezes a gente passa por certos momentos, por certas diversidades, e esse medo de viver o amanhã, de viver o futuro, de viver aquilo que o Senhor tem para nós, de viver o novo, nos faz retroceder. E você viver um processo para chegar num projeto não é fácil. É difícil. Porque às vezes você tem que renunciar a muitas coisas que você está vivendo no seu processo para que você possa alcançar o seu projeto. E às vezes você não quer renunciar. Às vezes você prefere murmurar do que renunciar. Às vezes você prefere retroceder do que avançar. Só que Deus, Ele está todo o tempo do seu lado dizendo para você, ou não olha para o processo que você está vivendo, só olha para o projeto que está na tua frente. O projeto está distante? Tá. Mas você está no caminho, irmãos. É só você continuar olhando, focando no teu projeto, focando no projeto que o Senhor tem para você. E o povo de Israel, eles começaram a murmurar, era como se eles não estivessem vendo os milagres, o extraordinário que Deus tinha para eles. Irmãos, eu sou escravo num lugar aonde eu não tenho visão futura, aonde eu sei que eu nasci como escravo e morri como escravo. Quando Deus me dá a possibilidade de eu ser livre, por que eu vou continuar com o pensamento de escravo? Eu tenho que passar a ter pensamento de livre, de alguém que está livre, de uma pessoa que foi livre, foi liberta, uma pessoa que vai ganhar a sua liberdade. Só que o povo de Israel, eles nasceram escravos, foram escravos e saíram do Egito com mente de escravos. Em nenhum momento que eles viram a manifestação da presença de Deus, eles pensaram que eles poderiam viver como alguém que era livre. Eu não vou dizer todos, mas alguns, porque eu tenho certeza que no meio de uma multidão sempre tem aqueles que têm a visão futura, que passa a ver
assim que nós temos que pensar. É assim que nós temos que seguir. Nós temos que parar de olhar para o processo, para as dificuldades do processo. Parar de olhar para aquilo que o processo tem de ruim e passar a olhar para o que o processo tem de bom. Porque o processo não tem só coisas ruins, o processo tem coisas boas também. Porque dentro do processo a gente cresce, a gente amadurece, a gente se fortalece e a gente renova as nossas forças. Nós somos restaurados, transformados. Nós podemos viver coisas que o Senhor nos proporciona a viver em meio a um processo. Então nós precisamos começar a caminhar olhando para o projeto que está na nossa frente. Essa semana eu estava em casa, eu estava falando com Deus e eu conversando com o Senhor dentro dos meus questionamentos. E quando eu estava vendo uns vídeos, né? E aí apareceu uma frase: o processo, ele te fere, mas o projeto, ele te cura. E quando eu li aquilo, eu comecei a rir, sentada no sofá. E eu falei assim: caramba, Senhor, pior que é verdade, né? Às vezes o processo, ele nos fere de uma maneira tão grande, mas tão grande, que a gente até pensa em desistir. A gente olha e fala assim: Senhor, já não dá mais, já estou ferida demais, esse processo está machucando tanto, eu já não aguento mais viver esse processo. Mas quando a gente olha para o projeto, a gente vê que no projeto ele tem cura, que no projeto ele tem restauração, que no projeto ele tem libertação, que no projeto ele tem a chave que vai te livrar dessa prisão da qual você talvez se encontra hoje. E eu falei: Senhor, isso aqui, essa frase tão impactante para mim, que agora eu estou começando a ver as coisas de uma forma totalmente diferente. Eu estou começando a enxergar aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, as portas extraordinárias que o Senhor pode abrir para mim, que eu posso viver em Ti, as experiências que o Senhor pode me proporcionar. Porque Deus, ele nos proporciona experiências dentro do processo que talvez eu não vou viver, mas você vai. E isso não tem preço. Não tem. Quando eu leio o Êxodo, que eu vejo o povo chegando de frente para o Mar Vermelho e o mar se abrindo, eu falo: Senhor, eu queria estar lá para ver isso. Eu queria estar lá para viver essa experiência. Porque isso daí, cara, ninguém pode tirar isso do povo de Israel. Ninguém pode tirar isso de Moisés. Isso foi uma experiência que o Senhor permitiu que eles vivenciassem em meio ao processo. Então a gente precisa valorizar os nossos processos, por mais doídos que sejam, porque são experiências, são processos que a gente vive e que ninguém mais vai poder tirar isso da gente. São crescimentos que o Senhor nos dá e que ninguém vai poder tirar. Ninguém vai poder chegar até você e tirar o seu crescimento, o seu amadurecimento. Isso é seu, foi o Senhor que te deu. O Senhor que te moldou, o Senhor que te forjou, o Senhor que fez, o Senhor que te mostrou, o Senhor que falou com você: ó, é isso aqui, ó, isso aqui que você vai viver, isso aqui que você vai fazer. Mas não se preocupa não, porque o que eu tenho para você é tão maior que você não pode nem imaginar, nem mensurar. Isso é seu, o Senhor que deu. Deus nos dá experiências que a gente pode nem imaginar que nós iremos viver. E esse povo, eles passam pelo Mar Vermelho, eles chegam no deserto e reclamam porque não tem água para beber.
gente reclamar que não temos água para beber, a gente deveria dobrar os nossos joelhos e falar com o Senhor: Senhor, eu estou com sede, Jesus. Libera uma aguinha aí pra gente. Dobra o seu joelho. Comece a falar com Ele. Comece a entregar nas mãos dEle aquilo que está te faltando, aquilo que você precisa, aquilo que você está necessitando no momento. Fale com Ele, irmãos. Nós sabemos que o Senhor, Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele sonda os nossos corações. Mas tem coisas que a gente precisa falar. Tem coisas que a gente precisa liberar. Tem coisas que a gente precisa dizer, pronunciar, trazer a realidade. Esses dias eu estava em casa, o Rafinha me pediu. Eu nem lembro o que foi que ele me pediu, que ele me pediu um negócio lá da Homem-Aranha. E eu virei pra ele, não, minto, ele falou que ele era minha mãe. Mãe, quando a gente está na vovó Yara, ele gosta muito de ir lá na minha mãe, porque lá tem meus sobrinhos, e aqui em casa ele é muito sozinho. Ele, mãe, quando que a gente vai na vovó Yara? Eu falei assim, filho, eu não sei, a mamãe está sem dinheiro agora. Esse mês não dá pra gente ir na vovó Yara, esse mês não tem dinheiro para ir na vovó Yara. Ele virou para mim e falou assim, mãe, você é rica. Você tem muito dinheiro, você não está vendo isso não? Você tem dinheiro, você tem muito dinheiro, você é muito rica, mãe. E eu olhei ele falar aqui, eu falei assim, caraca, o garoto tá com mais fé do que eu falei, uma criança de 4 anos tem mais fé do que eu. Ele tá falando que eu sou rica, Jesus, eu vou pegar, eu sou rica. Eu falei assim, filho, a mamãe é rica mesmo. A mamãe é rica, a mamãe é cheia de dinheiro. No final do mês a gente vai lá na Vovaiada. E eu ainda não vou isso pra minha mãe. Porque, gente, a gente precisa parar de ficar falando realmente que a gente não tem dinheiro. A gente precisa parar de viver como se a gente não tivesse. Nós precisamos parar de viver como se a gente não fosse livre. Por mais que eles fossem escravos e o faraó estava com seu coração endurecido, não queria dar a liberdade que eles precisavam, mas aquele povo precisava viver como se eles já fossem livres. Sabe por quê, irmãos? Enquanto veio as pragas, eles não trabalharam, as obras não deram continuidade, porque o Senhor já estava mostrando para eles, o Senhor já estava dizendo, no Egito você é escravo, mas a partir de hoje eu estou te tornando livre. Então viva como se você fosse livre. Viva como se você tivesse. Eu quero viajar. Não tenho dinheiro para viajar. Irmãos, eu aprendi com uma amiga minha que ela queria muito alcançar alguns sonhos dela, que aos nossos olhos, aos olhos dela era impossível. Só que, sabe o que ela fazia? Todas as vezes que ela ia orar, o sonho dela era ter uma casa. Todas as vezes que ela ia orar, ela botava a mão na casa onde ela morava e começava a falar, Senhor, a casa que eu tenho é assim, assim, assim. Ela começava a dizer na oração a casa que ela queria como se ela tivesse. E ela uma vez me contou que quando ela casou, ela não tinha uma cama para dormir. Ela dormia no chão, no colchão. Ela falou assim, Suzana, eu fui em Caxias pagar uma conta. Entrei numa loja, eu vi a cama que eu queria, a cama dos meus sonhos. Eu sentei na cama na loja, o vendedor perguntou se eu era maluca. Eu falei pra ele, eu sou maluca não, meu filho, eu tô fazendo o que o Senhor me mandou. Eu sentei na cama e eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, é essa cama que eu quero. Senhor, é essa cama que eu vejo dentro do meu quarto. Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar ela, porque eu vou ter condições de comprar. E nós, menos de um mês, ela tinha comprado a cama dela. Porque ela estava vivendo como se ela já tivesse. Então a gente precisa passar a viver como se a gente já tivesse. Passa a viver como se você já tivesse recebido a sua herança. Como se você já tivesse
O medo deles viver no desconhecido não permitiu que eles tivessem a mente livre, que eles pudessem ser livres. O medo de viver o desconhecido fez com que eles vivessem durante 40 anos no deserto e não alcançassem a promessa que o Senhor prometeu. Eles não tiveram a sua herança, que era a terra prometida, só a sua descendência, porque a descendência deles acreditou. A descendência deles confiou no Senhor. A descendência deles mostrou para eles que eles sim poderiam viver, que eles sim poderiam ter. A descendência deles confiou no Senhor, acreditou e depositou toda a confiança deles naquilo que o Senhor falou que eles iriam viver. Só que eles não confiaram, eles não acreditaram. Eles permitiram que o medo continuasse escravizando eles. Eram livres, mas continuavam escravos. Estavam vivendo a sua liberdade, mas continuavam com a mente escravizada. O povo de Israel, eles tiveram um líder sábio, que tinha intimidade com Deus, um líder estudado, porque Deus preparou Moisés. O fato de Moisés ter ido parar a bebezinho lá no palácio, lá ser criado pela filha de Faraó, era o Senhor já preparando Moisés para ele viver o futuro. Era o Senhor já moldando Moisés para que ele pudesse libertar o seu povo. Porque Deus não tinha como você botar alguém que era escravo, vivesse com mente de escravo, para poder libertar alguém. Precisava ser alguém que tivesse a mente livre. Então o Senhor foi preparando Moisés, já desde bebezinho, até Moisés chegar na fase adulta. Então Moisés, ele era sábio, tinha intimidade com Deus, o Senhor falava com ele. Moisés, ele era estudado, só que o povo, eles não aprenderam com Moisés a ser livre. Moisés era alguém que era livre e a mente livre, liderava um povo que era escravo, e as pessoas não quiseram aprender com o seu líder a ser livre. Eles continuaram com as mentes escravizadas, tendo alguém livre liderando eles. Irmãos, às vezes o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para nos mostrar aquilo que a gente não está enxergando. Só que a gente está tão cego pelo medo, está tão aprisionado pelo medo, tão cercado pelo medo, que a gente não ouve o que o outro está nos dizendo. A gente não aprende com o outro, não aprende com aquele que o Senhor colocou no nosso caminho. Às vezes a gente é de um ministério onde a nossa liderança é uma liderança capacitada, uma liderança que o Senhor preparou, que o Senhor mudou, que o Senhor colocou ali para nos guiar. Mas a gente está tão aprisionado que a gente não enxerga, não aprende com a nossa liderança. A gente não olha aquilo que o Senhor está colocando na nossa frente para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente florescer. Às vezes a gente prefere continuar como escravos, deixando o medo nos aprisionar. Uma vez eu escutando o pastor André Fernandes pregando, e ele falou uma frase, e eu levo essa frase para a minha vida. Aonde eu vou, eu falo dessa frase. Lá na minha família, essa frase é a frase que eu mais digo lá. E ele disse assim: leões enjaulados são privados de viver propósitos. Quando você está enjaulado, você é privado de viver propósitos. Você é privado de viver sonhos.
Você é privado de viver o que o Senhor tem para você. Então não deixe que o medo te exaure. Não deixe o medo de viver o amanhã te aprisionar e te privar de viver o que você tem que viver em Deus. Não permita isso, porque a pior coisa que tem é você saber que você tem uma promessa, que você tem uma herança da parte do Senhor para receber, mas você ainda não recebeu porque você está aprisionado no seu próprio medo. Mesmo que você não consiga se livrar dessa prisão, mesmo que aos seus olhos você olhe e diga assim: é impossível eu sair dessa prisão, é impossível eu conseguir me libertar dessas correntes. Faça mesmo você não acreditando. Se liberte mesmo você não acreditando. Levanta, vai, sacode a poeira. Está aprisionado, levanta, não liga não para a corrente que está no teu pé, na tua mão não. Só vai, anda, fala: ô, você não vai mais me aprisionar não, estou indo embora. Eu não quero mais saber de você. Eu quero saber que eu tenho uma promessa. É isso que eu quero saber. Eu quero saber que eu tenho um Deus que é poderoso e que com uma palavra Ele pode me libertar. É isso que eu quero saber. Eu quero saber que eu tenho um Deus que é digno, um Deus que faz o impossível acontecer. É isso que eu quero saber. Eu lá quero saber de prisão, de corrente, eu não quero saber. Eu não vou deixar mais você me dominar. Você não me domina mais. Mesmo você não acreditando, faça. Sabe por quê? Quando você começar a verbalizar, você vai começar a ver acontecer. Por mais que você não acredite. Quando você começar a dizer, você vai começar a ver as cadeias sendo quebradas. Paulo e Silas estão na prisão. Injustiçados. Foram agredidos, chicoteados, foram humilhados. Ficaram dentro de uma prisão escura, aonde não tinha esperança. Mas eles adoraram ao Senhor. Mesmo eles estando presos na escuridão, sem a luz, eles adoraram ao Senhor. Eles começaram a adorar, eles começaram a cantar, eles começaram a dizer que o Senhor era santo, que o Senhor era poderoso, que o Senhor é digno, que o Senhor é maravilhoso. Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia seja dada a ti. Louvado seja o teu santo nome. E as cadeias foram quebradas, as prisões foram quebradas, porque o Senhor derramou um terremoto tão grande naquele lugar que até o carcereiro se prostrou diante do Senhor. Às vezes a gente não tem esperança. Às vezes a gente está com a nossa fé bem pouquinha. Mas o que diferencia você se prostrar aos seus problemas e você se prostrar diante do Senhor é você começar a se prostrar diante de Deus, por mais que você não está enxergando a solução. Sabe por quê? Quando você está vivendo o seu processo que está doído, mas quando, mesmo que esse processo está tentando tirar a sua fé, você se prostra diante do Senhor, você está dizendo assim: Senhor, eu não estou enxergando, mas eu quero que o Senhor faça eu enxergar com seus olhos. Senhor, eu não tenho forças, mas eu sei que diante de Ti o Senhor vai me dar forças para levantar e seguir. Senhor, eu não tenho vontade de fazer, mas eu sei que o Senhor vai me dar vontade de seguir. Esses dias eu recebi um vídeo da Camila Barros. E ela falando: não tem vontade de orar? Ore a si mesmo. Não tem vontade de ler a Bíblia? Leia a si mesmo. Não tem vontade de ir para a igreja? Venha a si mesmo. Um dia você vai ter a vontade.
que eu falei que eu ia começar a ter um tempo com Deus. E quando eu comecei a orar, a ler a Bíblia, a ter o meu momento com Deus, eu não tinha vontade não. Eu lembro que a minha primeira oração, a primeira vez que eu comecei a ter o meu tempo com Deus, eu dobrei o meu joelho na minha sala e falei assim: Senhor, eu queria estar dormindo. Eu queria mesmo, de verdade, estar dormindo. Eu estou tão cansada, minha cabeça está doendo tanto. Eu preciso dormir, mas eu não vou fazer, porque eu falei para o Senhor que eu ia começar hoje. Então é hoje que eu vou fazer. Eu falei para o Senhor que eu ia começar, mesmo não tendo vontade, mas eu vou fazer. Quando eu terminei de orar, que eu abri a Bíblia, teve uma hora que eu dormi na Bíblia. Até sonhei com o que eu estava lendo. Mas eu levantei. Eu falei assim: Senhor, me perdoa, eu dormi. Mas eu li a Bíblia. Eu abri e li. Eu acordei e li de novo. Mas eu falei com o Senhor: Senhor, eu comecei. Eu dei o ponto inicial. Eu apertei o start e falei: vamos embora. E eu fui. Hoje eu tenho prazer de orar. Hoje eu tenho prazer de ler a palavra do Senhor. Hoje eu tenho prazer de estar na presença dEle. Eu já disse aqui uma vez que hoje eu tenho tanto prazer de estar na presença dEle que uma amiga minha me chamou para almoçar no domingo. E eu falei assim: amiga, eu não vou não. Aí ela: mas amiga, o almoço no domingo não vai te atrapalhar de ir para a igreja. Amiga, eu não vou não. Se você me chamar na segunda, no sábado, na terça, na quarta, na quinta, no feriado, qualquer outro dia, eu vou. Mas domingo eu não vou não. Ela: mas por que você não vai? Eu falei: porque eu sei que se eu for para sua casa, eu não vou conseguir ir para a igreja. Porque a gente vai conversar e a conversa vai se prolongando, e quando a gente está conversando, a gente não para. A gente vai conversando, e quando eu for ver, eu vou ter perdido a hora de ir para a igreja. E nada que me tire da presença do Senhor, eu quero. Nada que me tire da presença do Senhor, eu não quero. Eu não quero. Então, amiga, me desculpa, mas é Deus. E eu coloquei, isso é um propósito meu, que eu falei com Deus, que eu não quero viver nada que me afaste da presença dEle. Nada que me tire de estar na casa dEle. Eu não quero. Aí ela falou: tá bom, amiga, eu te entendo. Não tem problema, a gente vai outro dia. Eu falei: vamos na segunda-feira, que eu não tenho nada para fazer. Ou então a gente vai numa quarta, eu também não tenho nada para fazer. Mas dia de culto não. Dia de célula também não. Eu não faço nada que me tira de estar com o Senhor, de estar na presença do Senhor, porque eu tenho prazer de estar com Ele. Se fosse antes, eu não ia nem me ligar de vir para o culto. Eu ia sem pensar que eu tinha que ir para o culto. Eu ia trocar estar na presença do Senhor para estar com Ele. Só que hoje não, hoje eu tenho prazer de estar com o Senhor. O meu prazer é estar nele. O meu prazer é viver nele. O meu prazer é estar do lado dele, é aprender com ele, é ser íntima dele, ser filha dele. Esse é o meu prazer. Então nada que me tira da presença dele, eu não quero viver. Eu não quero. Eu tenho umas amigas que a gente sempre se encontra. Sempre a gente se encontra assim, umas 2, 3 vezes no ano. Elas sabem tanto que o meu prazer é estar no seu caso. Elas falam assim: ó, dia de domingo a gente não marca de se encontrar porque esse ano tem igreja. Fala: é isso aí, gente, vou marcar no sábado. Sábado não tem nada. Porque eu tenho prazer de estar com o Senhor. E eu levo isso para quem está comigo. Quem está comigo, quem está ao meu redor, vê o quanto eu amo estar com o Senhor, o quanto eu amo estar na presença do Senhor. Não que às vezes eu não me canso, sim, que eu não sou de ferro, eu sou ser humano. Tem dia que eu estou desanimada. Tem dia que eu não quero nem vir para a igreja.
Mas eu venho. Eu venho assim mesmo. Eu levanto, sacudo a poeira, bato assim, falo, desânimo. Eu falo assim mesmo dentro de casa. Meu filho às vezes fala assim, mãe, tu tá maluca? Tá falando sozinha? Mas eu falo assim mesmo, desânimo, você vai embora. Você vai embora, porque eu vou tomar meu banho e vou pra igreja. Você vai embora, porque eu vou tomar meu banho e vou pra célula. Você vai embora, porque eu vou tomar meu banho e vou orar, vou ler a Bíblia, vou me prostrar diante do Senhor. Mas você não vai me dominar não, tá? Já estou dizendo aqui pra você que quem me domina é Deus. O dono da minha casa é Deus. Quem vive dentro do meu lar é Deus. A minha família é do Senhor. Não é sua não, querido. Você está pensando o quê? Que aqui você ganhou alguma coisa? Ganhou não. Aqui você não ganha nada, porque aqui você não tem vez. Eu levanto e vou. Eu levanto e vou viver o que o Senhor tem para mim. Então, nós precisamos parar de olhar para o passado, viver no passado e passar a olhar para o futuro. O povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, não alcançou a terra prometida, porque eles viveram no passado. Eles olharam para o passado. E a gente só pode viver o futuro quando a gente olha para o futuro. A gente só pode viver o projeto quando a gente olha para o projeto. A gente só pode viver o novo quando a gente olha para o novo. Enquanto você está olhando para o velho, você não tem como viver o novo. Para de olhar para o velho, começa a olhar para o novo. Para de olhar para as circunstâncias que estão ruins, começa a olhar para o novo. Para de olhar para as coisas que não estão dando certo, começa a olhar para o novo. Para de olhar para a porta que está fechada e comece a olhar para a porta que está aberta. Comece a olhar para o novo. Para o novo que está na sua frente. Se Moisés não tivesse olhado para o novo, ele não teria vivido a experiência que ele viveu em Deus.